E agora, 8 horas e 45 minutos, no Liberdade de Opinião, quem está com a gente é a nossa comentarista Gisele Soares. Gisele, bom dia. Bom dia, Luciana. Bom dia, Bruno. Ui, desculpe. Bem-vinda, sempre bem-vinda, tá certo. Bom dia para todo mundo. Bom, a gente abre o Liberdade de Opinião com um assunto que está sendo muito comentado. O presidente Jair Bolsonaro disse que foi impedido de ir ao jogo do Santos e do Grêmio ontem, realizado na Vila Belmiro, em Santos. O presidente está no Guarujá, que é a praia vizinha, onde passa o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida. E em entrevista falou que não pôde assistir ao jogo por não ter sido vacinado contra a Covid-19. Vamos ouvir. Porque cartão, passaporte da vacina. Eu queria ver o jogo do Santos agora, me falaram que tem que estar vazando. Por que isso? Eu tenho mais anticorpos que tomou a vacina. Gisele Soares, as regras são ou não para serem cumpridas? Valem ou não para o presidente? Regras são para serem cumpridas por todos indistintamente, Luciana. Num ambiente privado, o próprio local pode determinar quais são as regras para ingresso neste ambiente. Normalmente temos que apresentar o ingresso, a comprovação da compra, do direito de ingressar naquele ambiente e atualmente alguns estabelecimentos também exigem o passaporte da vacina ou o passe sanitário, então a comprovação da dupla dose da vacina ou um teste recente realizado. Se não há a apresentação destes documentos e o local privado os exige, então a pessoa realmente será privada de adentrar. É possível que este ambiente privado abra exceções? Sem dúvida nenhuma. Ali as regras são criadas pelo próprio ambiente privado. Diferente do fato de, se houver uma lei municipal, uma lei estadual ou federal que obrigue que todos os estabelecimentos exijam o passaporte de vacina ou exijam o passe sanitário, sob pena de multa de haver pessoas lá dentro que não estejam vacinadas ou que não tenham comprovante de não estarem contaminadas, aí sim é que haverá a obrigatoriedade e se retira do ambiente privado essa liberdade de decidir se abrirá ou não exceções. O presidente, ele adquiriu Covid-19, isso é público e notório, então, se ele tiver um documento para apresentar a sua imunização, ele então poderia ter ingressado nesse jogo. A discussão suscitada com relação a essa proibição de ingresso é justamente qual é a finalidade desse passaporte de vacinas, desse passe sanitário. É realmente garantir que as pessoas que estejam dentro deste ambiente tenham algum tipo de proteção ou de imunização, ou é constranger, levar essas pessoas para que elas sejam vacinadas, ainda que elas ainda não tenham exercido plenamente a sua liberdade de escolha para que se submetam ou não à vacina. Bruno falou em pouca vacinação, baixa vacinação. Nós temos 70% já da população brasileira, pelo menos com a primeira dose. Então, há uma necessidade de conscientização e não de obrigatoriedade. As pessoas que são obrigadas, elas acabam tendendo a ter uma grande desconfiança. Em Roma, nesse final de semana, houve uma grande manifestação justamente contra a obrigatoriedade das vacinas. Na Alemanha também, a baixa vacinação acabou exigindo que todos os estabelecimentos exijam ou a comprovação da dupla vacinação ou a realização do teste ou apresentação de um teste recente. A partir de hoje, na Alemanha, esses testes passam a ser cobrados, eles que eram gratuitos. Portanto, esse não é um problema exclusivo do Brasil, esse é um problema mundial em que há uma necessidade de conscientização e nesse aspecto o brasileiro dá um show, ele é muito consciente. Nós somos um povo que crê na vacinação, nós somos um povo que vai às ruas para se vacinar, que forma fila nos postos de vacinação. Portanto, há que se discutir qual é realmente a finalidade e a utilidade desse passaporte sanitário, já que ainda dentro desses ambientes que são ambientes seguros, as pessoas terão que manter as suas máscaras, terão que manter o álcool em gel, porque não há uma garantia de que nestes ambientes poderá ser exercida plenamente a liberdade, como antes da pandemia.
Vamos falar agora do uso de máscaras. A continuação ou a suspensão da obrigatoriedade do uso de máscaras contra a Covid-19 virou uma discussão generalizada pelo Brasil. Começou lá no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, que decretou na semana passada que os moradores não precisariam mais usar as máscaras. A decisão logo foi derrubada pelo Tribunal de Justiça do Rio. Além do Rio de Janeiro, outras capitais brasileiras, como São Paulo, discutem desobrigar o uso do item de proteção. Os secretários estaduais de saúde se manifestaram pela permanência da obrigatoriedade, enquanto o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falou que é contrário. Vamos ver a entrevista. O nosso governo, ele defende, em primeiro lugar, a dignidade da pessoa humana, ele defende a vida e ele defende a liberdade. Eu acho essa história de lei para obrigar qualquer coisa um absurdo, né? Primeiro porque não funciona. Primeiro porque não funciona. O que nós temos que fazer é as pessoas aderirem às recomendações sanitárias. Passaporte disso, passaporte daquilo. Meus amigos, a população brasileira em breve vai estar toda vacinada. Todos vão ter esse passaporte. Eu mesmo, vacinado com 2 doses. Não estou aqui querendo desacreditar as vacinas. Eu adquiri a Covid, eu tenho o passaporte. Imagina, senador Ciro, eu com o passaporte e podia transmitir a Covid. Então, essas medidas não têm essa efetividade. É uma discussão precoce sobre tirar ou não a máscara no momento em que estamos vivendo. Como é que você avalia aí a fala do ministro Marcelo Queiroga, Gisele? O ministro tem razão. Realmente, nós precisamos conscientizar, trazer essa população para exercer a sua responsabilidade individual, a sua responsabilidade coletiva. Porém, a obrigatoriedade, a compulsoriedade, embora seja uma possibilidade, inclusive de instituição de uma lei em que haja essa obrigação num caso extremo, é preciso que hajamos com cautela. Portanto, a fala do ministro, ela é uma fala absolutamente ponderada. Ele que está ali portando máscara, que porta o capacete, portanto, ele mostra o exemplo e ele diz: eu fui duplamente vacinado, eu me contaminei, portanto, se contaminou depois da imunização plena. Se tivesse um passaporte de vacina, teria sido plenamente autorizado a adentrar determinados ambientes e poderia potencialmente ter contaminado outras pessoas porque ele estava infectado. A discussão muito grande e que vem se acalorando aqui no Brasil é justamente por essa incompatibilidade entre aqueles que defendem o uso e a manutenção do uso das máscaras e aqueles que já defendem e já começam a organizar as festas de rua para o carnaval e também para o ano novo. Quem é que deve ter a palavra final? Os especialistas, os profissionais da saúde. É deles a autonomia, é deles o conhecimento para determinarem, para avaliarem se devemos ou não retirar essas máscaras. É dos profissionais da vigilância sanitária essa competência de fazer essa avaliação. Como é que outros países estão fazendo? Estão abrindo gradualmente esta possibilidade, estão suspendendo a obrigatoriedade de máscaras, primeiramente em locais abertos, depois em locais em que há algum tipo de controle e só então realmente a suspensão plena. Aqui no Brasil, ao que tudo indica, será essa situação difícil em que a política e o judiciário que irão tomar essas decisões. Esperamos que baseados em pareceres técnicos, mas à medida que avançamos para o fim do ano, essa discussão tende a ser um debate muito acalorado e uma grande confusão sem que se saiba se devemos ou não manter essas proteções. Uma dúvida, Gisele. No caso de Duque de Caxias, por exemplo, o prefeito tomou a decisão, mas não baseada em parecer técnico ou da saúde. E aí, é claro, a justiça entrou no caso. Você concorda ou não? Pois é, Lu, vamos ver se a decisão judicial teve esse embasamento técnico. O prefeito deveria também consultar o seu secretário de saúde, ele que tem ali à sua disposição uma série de assessores para tomar uma medida como essa de suspender o uso de máscara. Essa suspensão em outros países, segundo especialistas inclusive internacionais, deve ser uma suspensão gradual para que haja um controle de quais são as consequências. O vírus é um vírus que ainda
ainda não é totalmente conhecido. As vacinas, embora tenham eficácia, não têm uma eficácia plena. Há, inclusive, uma discussão de que certas vacinas já sejam abandonadas para as próximas campanhas de vacinação por conta da sua baixa eficácia. Não há medicamentos que curem a Covid, que se destinem especificamente ao tratamento. Portanto, estamos ainda numa situação de bastante alerta. É preciso que todas essas medidas sejam tomadas com cautela e baseada realmente nos técnicos. São eles que entendem, não é a política, não é o judiciário, não somos nós que somos cidadãos que buscamos informações, mas que precisamos também sermos orientados pelos especialistas. Vamos para o nosso próximo assunto. O Ministério da Economia remanejou mais de 600 milhões de reais previstos para o financiamento de pesquisas para outras áreas. Essa atitude provocou a revolta do ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, que foi para as redes sociais criticar a decisão do governo. Numa publicação nas redes sociais, o ministro disse, abre aspas, falta de consideração. Os cortes de recursos sobre o pequeno orçamento de ciência do Brasil são equivocados e ilógicos, ainda mais quando são feitos sem ouvir a comunidade científica e o setor produtivo. Isso precisa ser corrigido urgentemente. Fecha aspas. Gisele, esse dinheiro seria destinado ao pagamento de bolsas e projetos do CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Isso é um passo atrás para o país? Sem dúvida nenhuma, é muito triste que não haja orçamento suficiente para destinação à pesquisa e ao desenvolvimento, justamente neste momento em que vivemos de absoluta valorização das pesquisas, das novas tecnologias. Qual é o problema? Qual é a dificuldade? Qual é o desafio? Este orçamento, ele tem limites, ele tem um teto de gastos que não pode ser ultrapassado e há uma necessidade de atendimento de uma série de outras prioridades. O Brasil que tem um momento e vive uma história de carência numa série de setores da economia. Então, há uma necessidade de ajuste, boa parte dessas verbas, inclusive, já vem fixada por legislação qual será a sua destinação, então sobra pouco espaço para flexibilização. Resolvermos o problema pontualmente ou discutirmos aqui a questão propriamente do Ministério não me parece mais adequado. O que nós devemos fazer é uma discussão maior. Como dar uma solução definitiva e não uma solução pontual? A solução definitiva vem com as reformas. A reforma tributária, a reforma previdenciária, a reforma administrativa, reformas grandes, robustas, e não essas reformas que acabam sendo muito desidratadas no Congresso. Nós precisamos olhar para o Brasil, nós precisamos entender por que é que o nosso país gasta tanto e gasta mal. Nós precisamos olhar para as privatizações, para os incentivos, para que a iniciativa privada, então, consiga auxiliar o Estado na prestação de eventuais serviços públicos, também parcerias com o terceiro setor. Talvez seja o momento de olharmos realmente e nos questionarmos se esse desenho institucional, se essa arquitetura institucional, para usar a expressão do Bruno, se ela está adequada para o momento atual que nós vivemos. Será que não é o momento de nos questionarmos por que é que temos mais de 500 deputados, tantos senadores, assessores? Para que nós temos tantos serviços públicos servidores públicos, que hoje já não têm uma função final devido às tecnologias? Será que não podemos pensar maior num Estado mais enxuto, mais eficiente, em que sobre mais receita para que seja efetivamente investida mais em educação, mais em pesquisa, mais em saúde e que tenhamos eventualmente no futuro brasileiros desenvolvendo vacinas para as novas doenças que por aí virão? Você acha que nem a pandemia sensibilizou, e evidenciando tanto a importância da ciência, sensibilizou para a necessidade do orçamento da ciência ser maior, Gisele? Pois é, Lu, o Bruno até tocou numa questão interessante. Nós temos aí uma série de emendas parlamentares, houve inclusive uma discussão se essas emendas deveriam ou não respeitar o teto de gastos. Temos ainda, então, a possibilidade de parlamentares olharem para a ciência e tecnologia e destinarem receitas
para a ciência e tecnologia. A dificuldade é realmente o teto de gastos, é acomodar todas as necessidades. O mundo todo está em crise, o Brasil também enfrenta muitas dificuldades na economia e aí há que se fazer ajustes. Mas não é impossível que haja, então, verbas que ainda não estão destinadas, que sejam, então, destinadas à pesquisa e à ciência aqui no Brasil. Muito obrigada, Gisele Soares. Até amanhã, então. Obrigada. Até amanhã, Luciana. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.